Querido e amado Deus, que estás no céu, nós estamos felizes por iniciar mais um sábado, finalizando uma semana também de muita luta, de muito trabalho, e começamos de uma forma muito bem o sábado, nos reunindo aqui para nós estudarmos. Por isso, neste momento, eu quero pedir que o Senhor possa nos guiar no estudo de agora, que o Espírito Santo possa me dar clareza, que tudo aquilo que estudei, que pesquisei, que possa ser transmitido da melhor maneira. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa também que se dedicou tempo para participar desse estudo, que todos nós sejamos abençoados, Senhor. Permaneça conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, acho que todos já viram aí o título, né, do estudo. É o poder da influência. Eu coloquei aqui no quadro. Não sei se está dando para vocês. Está dando para vocês ver aqui? Respondem para mim aí. Sim. Ok, obrigado. Bom, eu resolvi falar um pouco desse tema baseado num estudo que o Parmindo fez, não nesse último que ele fez agora, mas sim no primeiro, que o título do estudo dele é A Sociedade Influencia Você e Você Influencia a Sociedade. E nesse último estudo que ele fez, essa última campal que ele fez, me reforçou mais ainda o desejo de falar um pouco sobre esse tema. E a primeira parte do estudo nós vamos falar baseado nos estudos da psicologia, né? Vai falar um pouco sobre a influência social. Desde já eu peço a participação de vocês. É um estudo que eu acredito que vocês vão ver que é algo muito próximo de cada um de nós. Todos nós temos uma experiência, todos nós influenciamos e todos nós somos influenciados. E, como sempre, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, e quero que vocês participem. O que significa a palavra influência para você? Ou qual termo você usaria para definir a palavra influência? O que vocês pensam? O que vocês têm a dizer quando fala de influência? O que vocês pensam? O que significa? Vamos lá. Preciso da participação de vocês. Um modelo. Oi? Um modelo para ser seguido. Um modelo para ser seguido. Mais alguém? Será que todos pensam assim? Imagino que cada um pensa de uma maneira diferente. Um modelo. Foi Bárbara que respondeu, não é isso? Bom, de acordo com o dicionário... Carol, desculpa, Carol, obrigado pela participação. De acordo com o dicionário, a palavra influência são 3 pontos que vêm definindo a palavra influência. Primeiro é o ato ou efeito de influir-se. Segundo, o poder ou a ação de alguém que exerce sobre pessoas ou coisas. E o terceiro, poder de influenciar e modificar o pensamento ou o comportamento de outrem, sem o uso da força ou da imposição. Então, a palavra influência, uma das definições, não vou dizer que o que define influência seja isso, mas uma das definições é um poder. E a gente vai ver nessa primeira parte do estudo exemplos simples que afetam o nosso dia a dia. A gente é o tempo todo influenciado e influenciando. E como a gente viu nos estudos do Parmindo, a seriedade desse poder, eu acho que a gente tem que gastar muito tempo aprendendo cada vez mais sobre isso, porque nós somos muitos afetados e afetamos também, e somos beneficiados também. O estudo, a gente vai mostrar que a influência, tanto ela tem de um lado positivo, como também negativo. E dentro da psicologia,
existem 3 fatores da influência. Eu coloquei até aqui no quadro. Ó. O primeiro deles é o influenciador. Tanto pode ser eu, como pode ser uma outra pessoa. O segundo é o influenciado, e também se enquadra nessa parte também. E o terceiro é a modificação. Ou seja, o influenciador, ele influencia o influenciado e, através dessa influência, ele modifica, seja o comportamento, seja o que for. O pensamento. E a verdade fundamental da influência é a comunicação. Não sei se está dando para vocês ver aqui, vou torcer um pouquinho. De acordo com a psicologia, a verdade fundamental da influência é a comunicação. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Quais são as formas que a gente tem para se comunicar? O que vocês pensam? Como que a gente se comunica? Ei, Renildo. Ei, Rose. Tudo bem? Tudo jóia, tudo ótimo. Melhor agora. Eu acho que as formas que a gente tem é a escrita, a fala, por gestos. A gente pode se comunicar até pela fisionomia, por olhar. Eu acho que tem várias formas de se comunicar. Sim, são várias formas, Rose. A gente pode se comunicar, a gente se comunica através de um sorriso, através de um olhar. Eu me lembro quando eu era criança, quando a gente estava fazendo algo que a gente não podia fazer, minha mãe simplesmente olhava, ou meu pai olhava, e eu já sabia o que ele estava dizendo. Ou seja, através de um olhar, através de uma roupa, através de um comportamento. Então, são N coisas. Isso, a Lucelena disse verbal, não verbal, visual, escrita. Então, são várias formas da gente se comunicar. Eu vou citar aqui, como a gente vai estar falando um pouco sobre a parte da psicologia, um livro que chama O Poder da Influência. Esse livro ele é best-seller de um autor, John Berger. Depois, eu não tenho o livro, tenho o livro em áudio, são 8 horas de áudio, não ouvi todo o livro, peguei alguns exemplos, mas se depois alguém quiser estudar ou ler o livro, fica por conta de vocês. O livro começa com a seguinte frase: o poder da influência, as forças invisíveis que moldam o nosso comportamento. E eu achei esse começo bem interessante, né? É uma força invisível, ou seja, algo que a gente não vê e muitas vezes a gente não sente. O livro ele foi escrito com a finalidade para questões de negócios. Como usar a influência para ter sucesso nos negócios. Mas o livro ele tem vários exemplos que vai nos ajudar a aprender um pouco mais sobre o nosso cérebro, como que funciona, como que a influência ou esse poder que as pessoas exercem sobre nós, ou nós com as pessoas, como que isso afeta as pessoas. Então, acho que vai ser de grande ajuda a gente ler um pouco algumas partes desse livro. E o livro começa falando assim: pensa, só lembrando, gente, eu vou estar lendo algumas partes do livro, vocês vão ser muito bem-vindos se vocês participarem, trazer exemplos da vida cotidiana de vocês. Eu acho que o estudo, ele enriquece à medida que a gente participa, cada um traz a sua experiência, motiva você também a estar aí alerta, né, para participar do estudo. A gente sabe que na sexta-feira é um dia mais cansativo, né, todo mundo finalizou o trabalho, está cansado, mas é muito bom a gente estar aqui reunido. E vamos começar lendo a parte do livro, então. Pense numa escolha que você fez recentemente, desde o que você comeu no almoço até numa decisão importante, como investir dinheiro numa bolsa de valor ou mudar de emprego. O que levou você a tomar essa decisão? Pode haver inúmeras razões envolvidas, mas todas estão levando na mesma direção. Você. As suas preferências, os seus gostos, e sem que percebamos, o comportamento de outras pessoas tem enorme influência
sobre as nossas preferências e sobre os nossos gostos. Isso chama influência social. Então, de acordo com o autor, as pessoas exercem influência sobre nós e nós sobre as outras pessoas sem que as pessoas percebam, sem que o influenciado perceba. Não quer dizer que repitamos hábitos alheios. Às vezes, o que nos guia é exatamente o oposto. E é exatamente isso que vamos ver no livro. As pessoas decidem a todo momento o que irão vestir, o que irão comprar, comer e o que irão assistir, em qual político irão votar. E se você pensa que essas decisões estão relacionadas com suas preferências pessoal, você está enganado. 99,9% das decisões que você toma são influenciadas pelo o que as outras pessoas estão fazendo. É quase 100%. De acordo com esse livro, que vai trazer exemplos para a gente ver como que quase 100% das nossas decisões há uma influência de algo que você viu, de uma pessoa. Então, vamos continuar lendo aqui. Como reconhecer as influências das pessoas nas suas próprias decisões? E o que você pode fazer a respeito? Será que ser influenciado é tão ruim assim? Se você acha que não é influenciado por ninguém e toma suas próprias decisões por conta própria, sem nenhuma interferências externas, você está enganado. Então, mais uma vez, o autor ele vem enfatizando que as nossas decisões, que por trás das nossas decisões há uma influência de alguém ou de alguma coisa. Algumas interferências externas são positivas, algumas interferências nos ajudam e nos motivam a fazer coisas que por nós mesmos não iríamos fazer, ou seja, uma influência positiva. Outras influências são negativas, e segundo o autor, chegam a impactar até mesmo a decisão de envolver-se em atividades criminosas ou a escolher o caminho da honestidade. Ele está falando uma linguagem muito simples, são coisas que a gente já sabe, né? Mas a gente vai continuar vendo alguns exemplos aqui. E aqui eu vou parafrasear uma parte que o autor vem colocando no livro. Ele vem trazendo o seguinte exemplo. Pense em quantas histórias de pessoas que você já escutou que se casaram ou encontraram a sua alma gêmea. E faz uma pergunta no livro. Você acredita nessa questão da alma gêmea? E o autor ele vem relatando e trazendo de onde que surgiu essa questão da alma gêmea. Ele vem mostrando que isso surgiu na época de Platão e que acreditava-se que homens e mulheres era apenas um ser inteligente e poderoso, por temer que esses deuses, né, de acordo com o entendimento dos gregos naquela época, mulheres eram apenas um ser inteligente e poderoso. Por temer que esse ser algum dia pudesse tomar os seus lugares, os deuses separaram o homem e a mulher. Por isso, eles vivem hoje procurando a sua alma gêmea. E aqui agora o autor faz uma nova pergunta. Mas pense por um instante. Onde é que as almas gêmeas geralmente se encontram? Existem bilhões de pessoas espalhadas por todo o mundo, mas as almas gêmeas quase sempre se encontram ou no trabalho ou na escola. Então, o que o autor está querendo mostrar é que essa história de alma gêmea, ela não é uma realidade. Porque se fosse assim, quantas pessoas, será que todo mundo encontra a sua alma gêmea num determinado local? Talvez o exemplo seja um pouco exagerado, mas o ponto aqui é que as pessoas normalmente gostam mais daquilo que está próximo a elas, daquilo que elas veem com mais frequência. Isso a gente pode trazer para o mundo do marketing, dos negócios. Se você não está visível, se você não está aparecendo a todo momento, principalmente para o seu consumidor, existe grandes chances dele gostar mais do seu concorrente.
seja, está querendo mostrar que nós, como seres humanos, nós somos seres que buscamos, as pessoas com quem a gente se socializa são as pessoas com as quais a gente vai casar, a gente vai ter amizade. Então, não vai ter esse ponto aqui da alma gêmea, como ele falou. Mas o ponto aqui interessante que eu achei é que isso a gente pode tirar também uma lição espiritual para a gente, né, dentro do que a gente ouviu desses estudos do Parminder, é que aquilo que está sendo mais visto, de acordo com o exemplo aqui do autor, aquilo que está mais visto é que vai obter a nossa preferência, né? E vários estudos científicos já comprovaram que o que aparece mais é mais apreciado. Mas tome cuidado, porque a qualidade de sua aparição e o valor que você apresenta também são valores importantes na equação. E continua aqui o livro. E se vocês quiserem fazer comentário, vocês podem me interromper e fazer. Vivemos em grupo. Uma pessoa afeta a decisão da outra, mesmo que ela não saiba disso. Isso, com a tecnologia, se torna mais forte e difícil de ser detectado. Estamos todos os dias em contato com outras pessoas, através das redes sociais e analisando o que as outras pessoas estão fazendo, pensando, comendo, bebendo, comprando. Conforme nós vemos as outras pessoas, o nosso cérebro tende a imitar ou querer se diferenciar dessas pessoas. Ou seja, a maneira com a qual a gente está buscando contato ou tendo contato, seja através de um celular, de uma conversa, de uma certa forma, isso está moldando o nosso comportamento. Geralmente, imitar é a forma mais fácil que o cérebro tem para tomar uma decisão. Porque o cérebro está sempre buscando uma forma de sobrevivência. Ele quer sempre o caminho mais fácil. E hoje, como a gente tem uma quantidade muito grande de escolha, uma quantidade muito grande de informação, e cada vez muito mais difícil para o nosso cérebro conseguir escolher entre diferentes coisas, diferentes informações. E quando nós vemos outras pessoas fazendo alguma coisa, comprando alguma coisa, o nosso cérebro tem a tendência de imitar o comportamento das outras pessoas. Ou seja, o nosso cérebro, ele é preguiçoso. A gente prefere se basear na escolha das outras pessoas do que a gente próprio, muitas vezes, ter essa, ou melhor dizendo, é automaticamente do nosso cérebro. É um viés. E aqui vem mostrando. Por que fazer votos em uma reunião de forma secreta? Por que os votos são secretos? Justamente para não influenciar os demais na escolha da decisão que eles estão fazendo. Nós temos a tendência a imitar o comportamento, o pensamento, a ação das outras pessoas. E quando isso é levado para o mundo dos negócios, como no exemplo da reunião, essa imitação ela pode ser prejudicial. Se ela não for preservada, a escolha, o pensamento individual de cada pessoa. Um outro exemplo é o filho mais velho, que acaba influenciando os outros. Os filhos mais novos tendem a ser influenciados a imitar o comportamento dos filhos mais velhos. Deixa eu pegar uma outra parte aqui. Essa parte do livro eu achei muito interessante, que eu vou ler agora. Outra dica que o livro traz é que as pessoas praticam com maestria. É a arte de se comportar de maneira semelhante aos outros. Foram observados entre os grandes negociadores e que aqueles que obtêm melhores resultados é aqueles que replicavam o movimento das pessoas com quem estavam negociando. Presta bem atenção. Mas, obviamente, não de uma forma exagerada, e sim de uma maneira sutil
e quase que imperceptível. As pessoas gostam de quem se comportam, de quem se veste, de quem se parece e de quem se movimenta de maneira semelhante a elas. Ou seja, as pessoas que, esses negociadores que eram bem-sucedidos, isso é um estudo, que eram mais bem-sucedidos nos seus negócios, com venda ou algo do tipo, eram as pessoas que replicavam os gestos das pessoas com que eles estavam falando. E aqui continua. Isso acaba ativando um gatilho inconsciente. E se você tem uma ideia para passar, ou um produto para vender, ou um conceito para explicar, se comportar com o seu interlocutor pode lhe ajudar a fazer com que as pessoas gostem mais de você e aceite com mais facilidade a sua ideia. Essa habilidade você pode praticar diariamente em qualquer situação. Da próxima vez que você for conversar com alguém, tente replicar alguns movimentos dela. Se a pessoa coçar o queixo, coce também. De uma forma sutil. Se ela cruzar os braços, cruze também. Se ela descruzou, descruze também. Com o tempo, você será capaz de aperfeiçoar sua linguagem corporal. E vai perceber que suas ideias serão melhor aceitas pelas outras pessoas. Assim, é algo até olhando assim a gente se a gente não focar mesmo, é algo imperceptível. Mas isso é um estudo e é cientificamente comprovado. E a gente está vendo como que isso é profundo, como que a gente pode ser influenciado com pessoas que têm esses métodos. E sem mesmo a gente perceber. O início do livro vem colocando as forças invisíveis que moldam o nosso comportamento. E aqui vem dando outros exemplos. Mais uma vez, se vocês quiserem comentar ou fazer alguma pergunta, sintam-se à vontade. Imagine a seguinte situação. Você está procurando uma vaga para estacionar. Depois de dar algumas voltas na quadra, até que você encontra uma rua sem nenhum carro estacionado. A alegria de encontrar uma vaga logo se transforma em uma preocupação. Você pode pensar, se ninguém estacionou aqui, eu também não deveria estacionar. Talvez deva ser ilegal estacionar nesta rua. Por algum motivo que eu não sabia. Mas a sua preocupação logo desaparece se você encontrar 2 carros estacionados. Você se sente mais confiante, que você encontrou um lugar seguro para deixar o seu carro. Isso nos mostra o poder que a influência tem sobre as nossas atitudes. Isso é uma realidade. O livro vem trazendo outros exemplos também, que são exemplos simples, mas que a gente, muitas vezes, a gente não para analisar como que isso é automaticamente quase imperceptível para a gente. Mas ele vem trazendo mais alguns exemplos aqui. Ou imagine que você esteja tentando decidir qual ração de cachorro comprar. Então, em qual escola matricular seu filho? Quando você conhece a decisão dos outros, isso ajuda a esclarecer o que pode ser melhor para você. Ou conversar com outros pais vai ajudar você a decidir qual escola é melhor para seu filho. Nós recorremos aos outros para ajudar a tomar decisões melhores. Usar os outros como fonte de informação nos poupa geralmente tempo e energia. Deixa eu pegar uma outra parte que eu não vou ler muito. Deixa eu pegar as melhores partes aqui. Outro exemplo aqui também. Imagine que você está num restaurante para um jantar de negócio importante. O cardápio tem tudo, e o restaurante é famoso por causa da sobremesa. É até difícil escolher com tantas opções boas. E você prefere esperar alguém pedir primeiro, enquanto você decide o que você vai escolher. Uma pessoa diz que está de regime. A outra diz que não está mais com fome.
E o que acontece é que todas as pessoas do grupo acabam recusando a sobremesa. Você quer, sabe que quer, mas você assim acha que deveria recusar também. Ou seja, é uma pressão social do grupo ali. Nós queremos que as pessoas gostem de nós. Nós queremos ser aceitos, queremos fazer parte de um grupo. Nós queremos ser excluídos. Nós não queremos ser excluídos. Esse é o poder da influência social. Ou seja, o poder de um grupo de pessoas, a ideia, o pensamento de um grupo de pessoas nos leva, muitas vezes, muitas partes do nosso dia a dia, a fazer algo que a gente sabe que não está correto. Eu tiro um exemplo pessoal, eu acredito que isso acontece também com vocês. Quando a gente está conversando com uma pessoa, ou até que aquela pessoa tem um grau de intelectualidade maior, ou por um motivo de amizade. A pessoa conta um caso e você sabe que aquilo talvez não é mentira, ou você nem sabe e você fala, é verdade. Sim, você diz um sim em cima daquele caso que você sabe que não é verdade. A gente muitas vezes dá respostas para estar bem entre o grupo. Assim como nós somos influenciados a comprar coisas no mundo real, isso também acontece no mundo digital, nas páginas, nos sites que visitamos. No mundo real, se você for numa loja e comprar uma camisa de determinada cor, você pode achar que comprou essa camisa por preferência pessoal, ou porque gosta dessa cor. Mas, na verdade, você foi influenciado por alguém que cruzou o seu caminho alguns dias atrás e estava usando uma camisa daquela cor, ou até mesmo por um comercial de televisão que você já viu. Já no mundo digital, na internet, nas plataformas, esse tipo de influência também é muito comum. E acontece porque nós, os seres humanos, nos comportamos da mesma forma no mundo virtual. Ou seja, é um campo também, como a gente já tem visto, que é uma outra forma da gente se comunicar, né, através do mundo virtual. Eu diria que a gente se comunica mais no mundo virtual hoje do que pessoal. Então, a gente sabendo de todas essas informações, de como que isso nos afeta, e mesmo através dos estudos que o ancião Parminder tem trazido para nós, isso nos leva e nos traz mais cautela de como a gente agir. Um outro exemplo que o livro vem trazendo também sobre a influência social, ele vem trazendo aqui exemplo de livros. Eu não vou ler tudo aqui, mas ele vem trazendo exemplo de livros que são best-seller. E ele fala que muitas vezes é uma tática que os escritores, os autores usam para atrair pessoas para comprar, ler ou até mesmo ver um filme. E um questionamento que o autor do livro faz é que nem sempre um livro, por ele ser best-seller, é tão bom assim. Ele vem pontuando que pode ter livros muito melhores, ele vem colocando aqui filmes também, mas a gente vai focar nos livros, que não tem esse título de ser um best-seller, que não são bem vendidos. Então, só pelo fato desse livro ter ele ser considerado um best-seller, influencia as pessoas a ler o livro. Ou seja, as pessoas pegam aquele livro, compram aquele livro, não por o livro ser tão bom assim, mas sim pela influência de ser taxado como um best-seller. Ele vem trazendo vários exemplos aqui de filme, como Harry Potter, que foi recusado mais de 12 vezes por grandes produtoras, e que depois o livro e depois o filme se tornou um best-seller. Isso tornou o livro muito famoso, e também o filme também. Então, ele vem mostrando, trazendo esses exemplos para nos mostrar o poder da influência social. E, finalizando aqui, só mais alguns exemplos da parte do livro, vem trazendo também o poder dessa influência social, até mesmo com animais, com baratas.
E ele vem mostrando que o comportamento até dos animais fala que eles criaram um tipo de um quadro onde colocava as baratas sozinhas e eles fazendo estudo e pesquisando que as baratas se comportavam de maneira diferente quando estava sendo observada por outras baratas. É muito interessante. E outro exemplo aqui também que ele vem trazendo é que em tarefas simples, nós, como seres humanos, a gente deseja e é bom a gente ter a companhia ou uma companhia de uma pessoa para nos influenciar a fazer algo positivo. Vem trazendo vários exemplos. Ir à academia acompanhado de uma pessoa, isso é bom, a gente vai dar o melhor. E ele vem trazendo também um exemplo da parte negativa. E é um exemplo muito comum para a gente que dirige, é que muito quando a gente está treinando ali a dirigir, a estacionar, e ele conta que quando as pessoas estão estacionando, se ela não tem grande prática naquilo e uma pessoa está observando, ele fala que 90% das chances da gente errar e de não fazer ser bem-sucedido nesses exemplos. Ou seja, a influência da pessoa que está ali te observando te atrapalha na sua tarefa. E eu vou ler só mais 2 exemplos aqui, falando um pouco sobre a influência do conformismo. Eu acho que essa parte também ela é muito importante. Nós vamos ver agora um pouco sobre a influência do conformismo. O que é a influência do conformismo? Bom, o conformismo é uma palavra que a gente já sabe que é se conformar-se. Ele vem trazendo um exemplo aqui. Imagina que você vai a uma igreja onde todos estão tirando os sapatos na entrada. O que você faria? Tiraria o sapato. Obviamente, todos nós tiraríamos o sapato. Um outro exemplo, você vai ao cinema com um grupo de amigos assistir um filme e todos gostaram do filme, menos você. Mas será que você vai falar que o filme era ruim? Ele fala também que a gente não vai falar. Esses são apenas alguns exemplos. Então, praticamente, existe a influência social em tudo o que fazemos. No que vestimos, no estilo da música que ouvimos, nas atividades, no lazer, no que postamos nas redes sociais e até mesmo no nosso humor. Então, vem mostrando para a gente aqui a tendência que nós temos em nos conformar. Eu vejo isso na minha vida prática mesmo. Eu acredito que, para todos nós nos conformamos com muitas coisas por causa da influência das outras pessoas. Bom, falando um pouco agora dessa parte da psicologia, nós vamos ler agora um pouco o que Ellen White fala sobre a influência social. E vou pedir para a Gi postar no chat, e se vocês puderem ler, eu vou contar com mais pessoas para estar lendo. O primeiro parágrafo é no livro Parábola de Jesus, página 180.3 no aplicativo. A Gi está postando. Vou esperar ela postar. E se alguém puder ler para mim. Bom, se alguém puder ler, começa com a vida de Cristo. Posso ler, Renildo? Uhum. A vida de Cristo foi uma influência sempre crescente e iluminada, influência que o ligava a Deus e a toda a família humana. Mediante Cristo, Deus conferiu ao homem uma influência que lhe torna possível viver para si próprio, individualmente, para si próprio. Individualmente, temos ligação com os nossos semelhantes, parte da grande família de Deus, e estamos sob obrigações mútuas. Ninguém pode ser independente de seu próximo, porque o bem-estar de cada um afeta a outros. É propósito de Deus que cada um se sinta imprescindível ao bem-estar dos outros.
e procure promover a sua felicidade. Obrigado, Rê. Bom, aqui a gente viu, falando um pouco da vida de Cristo. A gente vai continuar lendo, vendo um ponto muito importante sobre essa parte da influência. A Gi, acho que já postou o segundo, né, Gi? 181.1. Se alguém puder ler, ou se a Rê quiser continuar lendo. Toda alma. Posso continuar? Toda alma está circundada de uma atmosfera própria, que pode estar carregada do poder vivificante da fé, do ânimo, da esperança e perfumada com a fragrância do amor. Ou pode estar pesada e fria, com as nuvens do descontentamento e egoísmo, ou intoxicada com o contato mortal de um pecado acariciado. Pela atmosfera que nos envolve, toda pessoa com quem nos comunicamos é consciente ou inconscientemente afetada. Gente, esse texto ele é muito importante. Não sei se vocês lembram, quando o livro, na parte do livro, O Poder da Influência, ele fala que a influência, muitas vezes, ele é algo inconsciente. A gente é influenciado inconscientemente. E influencia também. E esse parágrafo, ele vem confirmando isso para a gente. Que através, né, ou seja, de um mau humor, isso é notório para nós quando você chega, você conversa com a pessoa, você sabe se aquela pessoa, se ela está feliz ou se ela está com um problema. Através da fisionomia, a gente vai ver aqui também mais adiante, nos parágrafos adiante, que até a nossa fisionomia também influencia. Isso é muito interessante. Se vocês quiserem comentar os textos também, dar o comentário de vocês, serão bem-vindos. O próximo parágrafo é 181.2. A Gi vai estar postando também. Mais uma vez, se outra pessoa quiser ler, ou se não, a Rê pode continuar. Esta é uma responsabilidade. Vou continuar. Uhum. Esta é uma responsabilidade de que não nos podemos livrar. Nossas palavras, nossos atos, nosso traje, nosso procedimento, até a expressão fisionômica tem sua influência. Rê, que Da interessante. impressão... Sim. Pode falar, Rê. Pode continuar, você ia falar daqui? Comentar um pouco dessa parte. Até a nossa expressão fisionômica, ela influencia. Isso é muito importante. Uhum. A gente vai postar mais um parágrafo aí. Continua, Rê, por favor. Tudo bem, tudo bem. Da impressão assim feita dependem consequências para bem ou para mal, que ninguém pode computar. Todo impulso assim comunicado é uma semente que produzirá sua colheita. É um elo na longa cadeia de eventos humanos que se estende, não sabemos até onde. Se por nosso exemplo ajudarmos a outros na formação de bons princípios, estamos lhes dando a capacidade de fazer o bem. Eles, por sua vez, exercem a mesma influência sobre outros, e estes sobre terceiros. Assim, por nossa influência inconsciente, podem ser abençoados milhares. Esse texto bem interessante também. Enfim, todos os textos de Ellen White que a gente vai estar lendo aqui só vai estar reforçando aquilo que a gente viu através dos estudos da psicologia. Como a gente influencia, como que a gente é influenciado. E essa influência, ela é algo imperceptível. Ou seja, à medida que eu chego num ambiente, eu estou influenciando a pessoa, eu não preciso falar nada. Através da minha fisionomia, através das minhas vestes. Isso é muito importante e dentro do que a gente tem estudado
com os estudos que o Parminder tem feito para a gente, isso abre uma janela onde a gente pode procurar estudar e aprofundar mais nesse campo da influência. O próximo parágrafo é 181.3. Só um minutinho que a Giva posta. Oi. Então, um ponto também que a gente precisa estar bastante atento, precisamos estar atentas, enquanto pessoas que estamos aprendendo muito a respeitar também o próximo, a gente precisa ter cuidado com relação a isso, porque se a gente parar para pensar que o que a gente usa, como a gente se expressa, influencia, nós também podemos estar influenciados, ter os nossos vieses, e não olharmos para o outro com um olhar de aceitação, que muitas vezes ali tem uma pessoa, tem um ser humano, que talvez não teve as mesmas oportunidades que a gente, talvez não tenha os mesmos conhecimentos, mas ainda assim é um filho de Deus. Exatamente, Rê. Então, tem um lado... Sim. É um equilíbrio. Pode continuar, Rê. Tem um lado em que essa influência ou ser influenciado pode fazer com que nós nos coloquemos também em bolhas, né? Que nós vamos procurar os semelhantes e vamos nos ajuntar aos semelhantes, a nós, em dado tempo. Mas o que nós aprendemos, quando aqui falou também das vestes, né, dá para a gente parar e pensar quando nós nos vestimos, né, de forma diferenciada. Né? Então, ali já era, de uma certa forma, era visto de uma forma diferente, mas isso causava uma certa estranheza também. Né? Então, tem que haver tem que haver como é que eu posso colocar? A gente tem que tentar colocar isso de uma forma bem sutil para um entendimento, porque também o livro traz muito relacionado a negócios. Exato. E quando se fala de negócios, em muito não se tem escrúpulos, né? O que se visa é o lucro, é a maior quantidade, é o efeito manada. Exato. Então, a gente tem que ter bastante cuidado. As pessoas não estão com a pessoa que está negociando o que ele quer vender. Não importa se ele vai passar por cima ou que ele vai transgredir algo que tem, né? Isso é muito importante. Renildo. Oi. A Gi ia comentar ou eu posso comentar? Pode comentar, Cris. Pode comentar primeiro. Se eu me entendi bem, assim, né, na hora que estava sendo lido o texto, porque eu estou acompanhando, mas estou com as crianças aqui ao mesmo tempo, então talvez fique um pouco difícil também, mas ouvindo, assim, também eu acho que é um ponto de ter bastante equilíbrio, porque, por exemplo, quando fala que, né, as nossas expressões, né, também influenciam, esse texto foi escrito, né, no período de Ellen White, eu não sei em que momento que isso foi escrito, né, e para que está sendo usado aí exatamente, mas hoje pode facilmente ser usado também, por exemplo, alguém que for ler, assim, literalmente ele, pode facilmente ser usado também contra as mulheres, porque é se exigido de que as mulheres sempre estejam sorrindo, sempre não possam se expressar, né? Que aí elas são carrancudas ou elas estão demonstrando, não sei, não estão sendo uma boa influência. Então, geralmente, assim, né? Pelo menos na sociedade, se um homem se expressa de uma forma mais firme, mais dura, né? É bem visto, né? Exato. Não é tão percebido quanto nas mulheres, né? Exato. Então, assim, da gente também ter esse equilíbrio, né? Quando vai lendo, assim, porque pode ser olhado ou imaginado, né, para as mulheres, né? Porque eu, por exemplo,
quando lia isso no passado, eu pensava, não, eu tenho que ter uma postura assim, eu tenho que estar sempre sorrindo, eu não posso influenciar, porque o texto está dizendo que a influência vem também do meu sorriso, mas às vezes, em algumas situações, né, como mulher, Você sofre uma pressão social também. Você, ou seja, exatamente, eu não estou representando bem uma mulher de tal como a sociedade. exatamente. Então, assim, é um ponto também da gente pensar, né, em ter equilíbrio em tudo, né? Eu assim, pensei nessa parte. Sim, quando eu estava estudando esse tema, eu lembrei muito do estudo que a Rose passou sobre. Ela falou que o nosso cérebro ele é uma máquina de. Deixa eu ver se eu lembro a palavra. É uma máquina de inferência. O nosso cérebro, ou ele está no passado, ou está no futuro. Então, assim, eu acredito que o equilíbrio é a gente está no presente. É muito difícil para a gente olhar a realidade que a gente está hoje, como o Parminder ele trouxe no estudo dele sobre a questão das redes sociais, como que a gente está entrelaçado num mundo que é quase impossível a gente não depender das redes sociais. É claro que a gente tem que ter o equilíbrio, aí entra agora a parte do equilíbrio, né? Então, é muito difícil, a gente é influenciado ou influencia, e muitas vezes até por uma pressão social também, muitas vezes, as nossas atitudes, muitas vezes são baseadas numa pressão social, numa expectativa do outro. Então, eu acho que nós temos que buscar conhecer mais ou treinar mais, a gente está sempre vivendo o presente, sempre estar ciente das decisões que a gente está tomando, as responsabilidades que recai sobre nós. Sim, porque também eu me lembrei muito do exemplo, por exemplo, quando a anciã Tess trouxe daquela história daquela mulher, né, do casal, né, que teve o problema com a criança que foi morta por um dingo, né? Acho que é Sim, dingo, né? Fala o nome do sim. animal que matou a criança. A sociedade questionou a inocência dela, a sociedade Acusou, começou a julgá-la, né, pelo comportamento dela que não estava enquadrado dentro do que a sociedade queria que como ela se parecesse, né, frágil, né, chorando. com uma expressão, né, porque ela estava com uma expressão diferente do que a sociedade queria, ela foi julgada como culpada, né, assim, pela sociedade. Sim, eu acho, isso é muito interessante também. Mais alguém quer comentar? A gente vai continuar lendo. O próximo parágrafo é atirar uma pedra. Acho que a Gi já postou, né, Gi? Já. Se alguém puder ler, se alguém se habilitar, se não, a Rê continua para nós. Atirai uma pedra num lago e forma-se uma onda, e a ela se seguem outras, e crescendo as mesmas, o círculo amplia-se até atingir a margem. O mesmo se dá com a nossa influência. Além do nosso conhecimento e arbítrio, ela atua em outros para bênção ou maldição. Muito importante. Se alguém quiser comentar, se não, pode continuar lendo, Rê. Uhum. Já postou, Gi? Já. Vamos continuar aqui. O caráter é um poder. Testemunho silencioso de uma vida sincera, desinteressada e piedosa, exerce influência quase irresistível. Manifestando em nossa vida o caráter de Cristo, com ele cooperamos na obra de salvar almas. Somente revelando em nossa vida o seu caráter é que podemos com ele colaborar. Muito bom. Próximo, Gi.
Novamente, se vocês quiserem comentar, pode comentar. A gente vai continuar lendo os textos, reforçando o poder da influência. E quanto mais vasta a esfera de nossa influência, tanto maior bem podemos fazer. Quando os que professam servir a Deus seguirem o exemplo de Cristo, praticando na vida diária os princípios da lei, quando todos os seus atos testemunharem de que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, então a igreja terá o poder de abalar o mundo. Esse texto ele é muito importante também. Mais uma vez, eu vou fazer referência do estudo do Parminda, depois eu quero que a gente faça tipo um retrospecto do que ele falou. Mas uma parte importante que ele falou no estudo dele é que o fundamento da nossa mensagem deveria ser o Deus a quem nós servimos. O que vocês acham desse texto aqui que a gente leu? Quando a igreja... deixa eu só repetir aqui. Onde que está aqui? Deixa eu ver. Isso. Deixa eu só pegar o texto aqui. Quando todos os seus atos testemunharem de que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, então a igreja terá o poder de abalar o mundo. Na época que no conservadorismo, né, a gente tinha uma noção bem diferente do que era amar a Deus, né? Como a Rê já citou aí, a Cris também, a maneira como a gente tinha de se diferenciar, da maneira de apresentar a Cristo. Era de uma maneira bem diferente do que a gente tem aprendido. Ou seja, os princípios da lei de Deus, como a gente tem visto no movimento, são princípios que a gente consegue passar para a sociedade hoje de uma maneira bem diferente do que a maioria das igrejas tradicionais tentam transmitir. E então fala aqui que então a igreja terá o poder de abalar o mundo. A gente sempre imagina que é um poder, algo bombástico que vai acontecer. Mas a gente tem visto através como o movimento tem aprendido, né, a TES tem trazido que cada um de nós temos uma influência, ou seja, nosso círculo de influência, seja onde a gente for, cada ação nossa, né, o pessoal é político, isso vai fazer a diferença, isso vai buscar aquilo que a gente, na visão passada, a gente tinha que era completamente errado, na visão conservadora que a gente tinha. Próximo parágrafo, que é 181.6. Já estamos finalizando aqui também. Contudo, Continuar, então. Contudo, deve ser lembrado que a influência não deixa de ser um poder para o mal. É terrível alguém perder sua vida, mas causar a perdição de outras é o ainda mais. Que nossa influência seja um cheiro de morte para a morte é um pensamento horrível. Contudo, é possível. Muitos que professam a juntar com Cristo estão espalhando. Este é o motivo de a igreja ser tão fraca. Muitos tomam a liberdade de criticar e acusar, expressando suspeita, inveja e descontentamento, entregam-se a Satanás como instrumento. Antes que reconheçam o que estão fazendo, o adversário, por meio deles, conseguiu seu propósito. A impressão do mal foi feita, a sombra foi projetada, os dardos de Satanás atingiram o alvo. Desconfiança, incredulidade e degradante infidelidade tomaram posse daqueles que, de outra maneira,
poderiam ter aceitado Cristo. Entre mentes, os obreiros de Satanás olham complacentemente aos que arrastam o ceticismo e agora estão empedernidos contra toda a admoestação e súplica. Lisonjeiam-se de que, em comparação com essas, acho que é pessoas, né? Uhum. Vai colocar o restante, porque aqui parou nessa parte. Lisonjeiam-se de que, em comparação com essas pessoas, eu não tenho... Pode continuar. Cortou aí, Rê? Então eu vou continuar. Você parou em pessoas. Isso. Estou acompanhando no livro. Começa dizendo, lisonjeiam-se de que... Sim. Ok. Lisonjeiam-se de que, em comparação com essas almas, são virtuosos e justos. Não reconhece que esses pobres, náufragos do caráter, são vítimas de sua língua desenfreada e de seu coração rebelde. Por sua influência, foi que esses tentados caíram. Bom, todos os textos que a gente vai ler, a gente não vai ler mais, porque nosso tempo já está chegando ao fim. Todos os textos aqui desse capítulo de Ellen White, ela só vai reforçar aquilo que a gente já viu, que a gente já sabe, né? O poder que a nossa influência, seja através de palavras, das nossas atitudes, dos nossos hábitos, da nossa fisionomia, tudo isso vai produzir fruto para a vida ou para a morte, né? E isso, eu acho que nós devemos pensar de maneira bem profunda as atitudes que cada um de nós, como pessoas, e ver o quão que é importante a gente ter a consciência do que a gente está fazendo, até mesmo quando a gente está com pessoas, porque, de uma certa forma, isso é de uma maneira imperceptível, a gente está influenciando e sendo influenciado pelas pessoas também. A gente quer fazer um comentário, gente? Eu só achei interessante, né, dela ter... Deixa eu falar aqui. Eu achei interessante, né, dela ter usado a questão do cheiro, né, como uma parábola. A influência, ela é como um cheiro. A gente não vê, mas a gente sente. Então, a nossa influência pode ser sentida tanto para o bem, né, como ela fala, né, a Bíblia também usa a questão do aroma de Cristo, né, com a mensagem, a influência que ele tinha. Ou pode ser um cheiro de morte para a morte, né? E aí no texto falava, né, que quando a pessoa agia de certa forma, ela estava sendo instrumento de Satanás. Hoje a gente pode colocar, né, o nosso principal ponto, né, onde a gente tem trabalhado vez após vez para sermos transformados, que é a questão do sexismo. Cada vez que a gente tem oportunidade de testemunhar, de explicar para alguém, de ensinar, de agir de maneira não sexista, ou se a gente estiver agindo da forma errada, a gente está se entregando como instrumento na mão de Satanás. E as oportunidades que a gente tem com as pessoas, muitas vezes elas são únicas, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso, quando a gente está com a nossa família, com nossos amigos, a gente sempre ter essa consciência da oportunidade e da influência que a gente está exercendo sobre as pessoas. Sim, e muito importante o que a gente falou. Eu anotei aqui vários pontos desse último estudo que o Parminder passou. Eu não vou citar todos, mas eu achei muito interessante essa parte que ele vem trazendo sobre os novos gurus. Assim, e praticamente eu imagino que todos nós somos pegos todos nós temos um Deus. Ele chega até a falar que, mas acho que não tem ninguém que não seja afetado com isso, mas como que é difícil para nós e como que a nossa mudança ela tem que ser radical, não no sentido como ele explicou, que a gente não deva usar esses meios, como ele vem falando da mídia, né, como guru,
Ele veio trazendo ali os instrumentos, que é o celular, o iPhone, enfim, como que é difícil. E a gente vê, assim, hoje mesmo eu estava indo para o trabalho e estava indo cedo, e aí vários alunos de escola, né, passei dentro da cidade, e todas as pessoas que a gente vê sempre está com o celular na mão, e eu imaginei, lembrando desse estudo do Parminder. Então, de uma certa forma, o mundo inteiro, ele está seguindo de uma certa forma, esse guru está sendo influenciado. E para nós, ele trouxe muitas frases, assim, que foi muito impactante para mim, né? E eu quero até citar uma delas aqui. Ele vem falando assim: nós precisamos abrir os nossos olhos e ver como as forças do mal estão se consolidando os seus poderes. Nós precisamos ser inteligentes. Esses gurus estão infiltrados em todos os aspectos de nossa vida. E a cada um de nós estamos num caminho perigoso, que é o caminho estreito. Essa é a batalha pela sua e nossa mente. Eu achei isso muito impactante, não de uma forma sentimental, mas de uma forma real. Porque nós dependemos das redes sociais para tudo. E a gente não, para mim foi bem claro, ele foi bem equilibrado também, que a gente não é que a gente não deva usar, mas que de uma certa forma a gente tem que ser muito inteligente, porque é muito fácil, é muito bom você você ter acesso ao mundo na sua mão, mas é muito fácil da gente se deslizar também por esse caminho estreito. Ou seja, a gente pode estar achando que está dentro, mas de uma certa forma a gente pode estar fora, como ele disse, né? No estudo lá, que tem pessoas que participaram do estudo, que já caíram do caminho, mas não sabem, mas num certo período da jornada, essa pessoa vai se afastar. Então, assim, eu acho que para cada um de nós temos que fazer uma análise própria, como ele faz a pergunta, nós é que temos a responsabilidade de ver a que Deus a gente está servindo. E toda essa tecnologia, como a gente viu, né, a Ciantes trouxe que como que a gente está no auge da tecnologia, que é a que Jesus vai voltar, trazendo todo um aspecto, fazendo retrospectivo da época de Ellen White, quais são os meios de comunicação, mas agora é algo muito forte, sem dúvida nenhuma. Não vai ser fácil, não vai ser de uma maneira tão fácil como a gente pensa, de uma certa forma a gente pensa que a gente vai estar pronto a esperar Jesus voltar. Ou seja, as forças do mal estão se consolidando. E é algo que a gente não consegue perceber, é imperceptível. De uma certa forma, a gente está sendo influenciado ou influenciando para o bem ou para o mal. E se alguém tiver algum comentário para fazer, é dada a oportunidade para você fazer um comentário, senão a gente vai orar para finalizar. Não? Vamos. Alguém? Parece que alguém abriu o microfone. Vamos orar? Aqueles que puder, vamos se ajoelhar para orar. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Mais uma vez, o Senhor vem mostrando a sua misericórdia com o seu povo, com cada um de nós. O Senhor tem nos, de todas as formas, buscado abrir os nossos olhos dos perigos em que cada um de nós estamos envolvidos, das dificuldades do caminho. E eu peço, Senhor, que o Senhor nos ajude, que o Senhor continue nos dando força, nos despertando para que nós venhamos fazer uso de todas as ferramentas, de todo o conhecimento que o Senhor tem trazido até nós. Nos ajude a abrir os nossos olhos, fazer uma autoanálise da nossa vida, que venhamos lutar com todas as forças, Senhor, para que naquele dia nós possamos estar preparados e subir com o Senhor nas nuvens do céu.
abençoa a nossa noite, que teu Espírito possa continuar conosco, com os próximos estudos que teremos amanhã, e que nós possamos descansar, Senhor, nesse dia tão especial que o Senhor separou para nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.